Agradecemos mais uma vez, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo, que possamos nesse momento contar com os irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão, para nos auxiliar e assim aprendermos um pouco mais da tua doutrina, do teu evangelho. Que a nossa irmã Sueli, que vai fazer uso da palavra, possa ser bem intuída, e com certeza assim o será, e que nós outros possamos aprender os ensinamentos que vão nos ser passados. Obrigado mais uma vez, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Pensamento, sintonia e energia, Sueli. É da hora. É, da hora. É da hora. Realmente é uma boa tarde para todos. Vamos estudar a doutrina, porque não é fácil não, né? A gente está aí numa guerra aí, numa guerra de pensamentos, né? Às vezes a gente fala assim, uma coisa nunca vem sozinha, sempre vem acompanhada, né? Seja ela boa ou ruim, sempre vem acompanhado. Pois é por causa do pensamento, é por causa da sintonia. Porque quando a gente se chateia com uma coisa, os pensamentos não são bons, né? Aí, não sendo bons, claro que a gente vai entrar numa sintonia que não é boa e vai atrair, né? Só que, às vezes, né, a gente exige da gente aquilo que a gente ainda não está na condição ainda de ser, né, de ter. Às vezes a gente fala assim, mas eu não posso mais ficar tendo esses pensamentos. A gente sabe que não deve, né? Mas a gente não vai esquecer, não pode esquecer que nós estamos num planeta de provação e expiação e só reencarnam, quer dizer, só não, a maioria dos espíritos que reencarnam num plano assim são espíritos inferiores, devedores. E, portanto, não sendo bons, os pensamentos também não são bons, né? São pensamentos mais nocivos do que aqueles que nós deveríamos ter. E a gente entrando em sintonia com um pensamento ruim, nós vamos entrar em sintonia com o pensamento ruim dos outros também, não é? Às vezes a gente fala assim, meu Deus, a gente começa a pedir as coisas a Deus, né? Certas coisas que a gente pede. Por isso que quando a gente faz prece, a gente tem que ter cuidado com as preces que a gente faz. Porque a gente pede coisas que a gente não vai ganhar. A palavra é essa, não vai ganhar. Porque tem coisa que não se ganha, né? A maioria das coisas que a gente pede, a gente não ganha, a gente tem que conquistar. Então, quando a gente pede oportunidade, aí sim é legal. Que aí a gente pede as oportunidades e ali a gente vai conseguir trabalhar isso aí, né? É igual paciência, né? O Santo fez até uma palestra sobre paciência, né? Eu ainda falei com ele, eu tenho que ouvir 200 vezes, mais 200, porque realmente paciência é uma das maiores virtudes, né? Quem tem paciência tem outras tantas virtudes necessárias à felicidade da gente. Mas, não peçam não, tá? Não peçam paciência a Deus, não. Porque não vão ganhar. Sabe o que vocês vão ganhar? Problemas para desenvolver a paciência. Eu parei de pedir paciência a Deus quando eu vi isso, quando eu entendi isso. Paciência a gente não ganha. Paciência a gente tem que desenvolver e tem que conquistar. E como que se desenvolve e conquista isso aí? Diante do problema que nos faz desenvolver isso aí. Então eu falo, eu já estou com vários, muitos. Não quero mais, não me dê mais paciência. Eu vou tentar resolver com os que eu já tenho, né? Então, o pensamento é tudo. O pensamento é tudo. Ele é atributo da alma. A alma é que pensa. Então, o pensamento, ele não é uma energia, ele gera uma.
né? Ele gera uma. No momento em que ele é colocado ali no perispírito, né? E através do corpo mental, daquele material todo, né, que compõe o perispírito, ele vira uma imagem, um filme, uma cena que é vista, né? É vista pelos espíritos e até sentida por aqueles que são mais sensitivos. Eu fiz questão de trazer esse assunto hoje, justamente porque nós estamos num momento em que a gente conversa com as pessoas, vê as pessoas estão realmente assim, tumultuadas, né? E tumulto gera pensamento desagradável, né? As pessoas estão na Terra inteira está num momento complicado. Esse momento não é um momento como a gente pensa, um momento isso acaba. Não, é um momento duradouro, né? A gente vai ter aí muitos e muitos, né, assim, muitas, digamos, situações em que nós vamos ter que ter aí bastante fé, confiança, porque a Terra está bem tumultuada, porque ela está nesse caos, né? A Terra está vivendo um caos, porque ela está chegando bem próximo do seu progresso para um plano regenerador. E isso gera muito caos, muita dor, muito sofrimento, muitos problemas, porque isso tudo é lição e teste para nós que aqui estamos. Por isso que eu digo que a gente está vivendo um momento assim especial, né, da nossa caminhada evolutiva aí, um momento muito importante, um momento especial, porque a gente está tendo tantas oportunidades de aprendizado, tantas. E aí a hora é essa de aprender. Porque se a gente prorroga mais um pouco esse aprendizado, a gente corre o risco de não voltar para cá, né? Não voltar para a Terra, não reencarnar mais na Terra. Porque a Terra tá sofrendo aquele processo de limpeza mesmo, né? Então, os espíritos renitentes ao mal, eles não vão reencarnar na Terra. É assim que vai sendo feita a limpeza. Não é por uma destruição fantástica, né? Uma coisa, um arrebatamento, não é isso. É aquela limpeza, a gente sempre fala que é como limpar aquário, né? Tira só a metade da água, se tirar tudo, mata os peixes, né? Então, tira metade da água, bota um sifãozinho lá embaixo e deixa correr. Vai saindo aquela água suja, dali a pouco, né? A água está pela metade, porque vai baixar, mas já está saindo limpo. Já está saindo limpo. Então, a gente tira tudo ali, lava as coisinhas. Aquilo que está bom volta para o aquário, né? As pedrinhas que estão boas, os enfeites que estão bons, volta para o aquário. E aí os peixinhos estão lá felizes e contentes, num ambiente mais limpinho, né? Então, a limpeza da Terra é uma coisa parecida, né? Parecida. Os espíritos vão desencarnando no momento certo, justos e injustos, bons e maus, né? Vão desencarnando, e aqueles que ainda não entenderam, não voltam. É aquela aguinha sujinha que vai saindo que não volta para aquário, a gente completa com água limpa. Aí o que é completar com água limpa na Terra? São espíritos melhores renascendo aqui. Espíritos que já entenderam que não podem ser nocivos a uma sociedade. Então eles vão reencarnar. E aqueles que não entenderam isso, não vêm, não voltam. Vão para mundos, né, mais inferiores um pouquinho, para poder aprender melhor. Então, é bom que nós mantenhamos aí uma sintonia boa, para que a gente possa reconhecer todas as lições que nos estão sendo dadas nesse momento fascinante da Terra. Então, vamos seguir aqui nesse estudo sobre pensamento, que é bem bacana. Olha só. Como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Por quê? Porque é ele que alicerça tudo. É a alma que pensa. E o pensamento é a própria alma,
é atributo da alma. Não existe um minuto a alma sem um pensamento, né? O pensamento é tudo. Entretanto, ele ainda é matéria. A matéria mental. A matéria, ele é matéria no sentido de que não ele em si, porque ele é gerado, é pela alma que pensa, mas ele gera matéria. Ele gera aquele filmezinho, né? Ele é colocado no perispírito, que é um aglomerado eletromagnético, ali ele é pintado. Então ele é matéria nesse sentido, não o pensamento puro. Não é. Esse é da alma e a alma não é matéria. Mas ele gera essa energia, ele gera essa imagem, né? Porque ele é colocado ali no campo do corpo espiritual, no perispírito, aquele aglomerado eletromagnético. Então, ele é matéria nesse sentido, mas ele não é matéria na sua essência, porque ele é atributo da alma e a alma não é matéria, né? A matéria mental é essa que existe ali em torno, né, da alma, do corpo, da alma, o corpo espiritual, que é o perispírito, composto de elementos que transcendem o sistema dos elementos químicos conhecidos no mundo, porque o perispírito é um aglomerado eletromagnético, mas ele não impõe obstáculo, ele passa pela parede, ele não tem matéria agregada, então é diferente, é semimaterial. Né? É uma matéria quintessenciada, onde as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sob novo sentido, ó, compondo maravilhoso mar de energia sutil. Então é diferente do corpo físico. O material é o mesmo, os elementos são o mesmo, portanto que ele pertence à Terra, né? Ele é feito dos elementos do planeta em que nós estamos encarnados. Então, sem o perispírito, não acontece nada. Não há interação do espírito com os planos materiais. É necessário que eles estejam interagindo. A aura de cada criatura permanece tecida de correntes atômicas sutis dos pensamentos, daquilo que ele gera, daquela energia que ele gera no perispírito, né? Que eles são próprios ou habituais, que eles imprimem frequência e cor peculiares. Né? Às vezes a pessoa, quando há um sensitivo, fala assim, a sua aura está escura, a sua aura está clarinha. É na questão da densidade. A cor é dada pela densidade mesmo. Não é uma cor, não, isso é fluido escuro. Não, a densidade é que gera essa cor e essa opacidade. Né? Tanto que quando a gente vê um lago assim, que a gente olha assim, parece que ele é um lago sujo, é um lago escuro, né? Ele tem uma densidade mais forte, é mais profundo. Se você pegar com um copo, você vai ver que não é. Né? Mas aparentemente, sim. A Terra, por exemplo, quando o Gagarin pôde observar a Terra, ele disse: a Terra é azul por causa da atmosfera. Né? A gente não tem um céu. Né? Eu sempre achava que eu ia conseguir botar a mão no céu. Eu via aquela abóbada azul e eu queria botar a mão ali. Eu morava perto, onde é o abrigo Amor a Jesus, né? Lá tinha um pastinho ali que tinha umas cabrinhas, umas coisas ali, aquelas casinhas da fábrica de Filó. E eu achava, na minha inocência, que se eu subisse aquele pastinho onde estavam aqueles bichinhos lá, que eu ia conseguir encostar a mão lá no céu. Né? Na inocência da gente, a gente acha que essas coisas, né, existem. Então, não existe. Aquilo é a atmosfera. Então, não tem uma coisa densa, concreta, que a gente possa colocar a mão. Né? É a atmosfera que é azulzinha. Então, ele olhou isso e falou: a Terra é azul. Só que os espíritos não falam da Terra sendo azul. Pelo contrário, ela tem uma densidade, uma atmosfera psíquica horrível, densa, gosmenta, segundo os espíritos, né? Uma coisa que envolve a Terra. A Terra é feia,
vista pelos espíritos, ela é feia, ela não é linda como Gagarin viu, porque ele não viu, ele viu a atmosfera ali azulzinha, mas os espíritos veem a Terra envolvida na sintonia dos nossos pensamentos aqui no mundo, e nós somos espíritos inferiores, né? Então ela não é tão bonitinha assim. Essa corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com qualidade de indução mental, tanto maior quanto mais se evidenciar sua concentração e sua persistência no rumo dos objetivos que queira alcançar. Né? Então, essa frequência, né, que lhe é peculiar, né, de cor e tudo, dada pela densidade, quanto mais denso é o nosso pensamento, quanto mais a gente se esforça em manter aquele nível de pensamento, mais denso vai ser a atmosfera que nos envolve naquele ponto ali com o corpo mental, que vai exteriorizar aquelas coisas desagradáveis e imagens ruins. A água, por exemplo, ela sofre a interferência dos nossos pensamentos. Tem estudos maravilhosos a respeito dos cristais de água quando são fotografados. Então, se essa água aqui, ela for submetida a pensamentos ruins, né? Se ela for submetida a pensamentos maus, pensamentos ruins, inferiores, e ela for congelada, vai se fotografar os cristais de gelo nela totalmente desorganizados, como se fosse algo, um pântano, uma coisa feia, com coloração ruim. E olha que a água não tem cor, né? Mas a energia do pensamento vai gerar isso, pela densidade ruim dos nossos pensamentos. E se ela for submetida a bons pensamentos de amor, de alegria, de gratidão, de tudo, os cristais de gelo dessa água vão formar flores belíssimas. Tem esses experimentos. O Masaru Emoto, um cientista japonês, ele fez isso e ele fotografou coisas lindíssimas da água, né, recebendo boas vibrações e também recebendo as vibrações ruins. Então, aqueles cristais de gelo formavam imagens ruins, escuras, pegajosas, enquanto a água que foi submetida a bons pensamentos, flores, cristais formando flores, figuras geométricas bonitas. Então, o nosso pensamento, ele atua diretamente nos fluidos que nos envolvem. A gente tem que ter muito cuidado ao pensar. Até porque, se nós formos imaginar, 3/4 do nosso corpo é de água. 3/4 dele, né? É de água. A Terra também. E nós somos um pequeno mundo aí. Então, a maioria da nossa matéria ali é água. Então, os nossos pensamentos vão fazer isso nessa água que está em nós, né? Da qual nós somos formados com ela. 3/4 do nosso corpo é água, a gente precisa dela, né? Tudo funciona com a água. Se a gente não bebe água, a gente não fica bem, o cérebro vai retirar água, sabe de onde? Vocês vão achar graça nisso? Do cocô. É dali que ele tira a água. Então, a gente vê que nós somos movidos à água. Se o pensamento não está bom, nós vamos estar todos contaminados, todo o tempo, né? Pelos nossos maus pensamentos. Assim, compreendemos perfeitamente que a matéria mental é um instrumento sutil da vontade, gerando motivações positivas ou negativas. Essa matéria mental é a matéria do perispírito. É onde esses pensamentos geram imagens que são vistas, que atraem outras imagens semelhantes, né? A alma pensa, né, ali e ela coloca ali no arquivo dela, da semimaterial da organização perispiritual, esses pensamentos.
E isso não precisa estar encarnado, porque quando a gente desencarna, a gente leva esse corpo com a gente. O corpo espiritual, o perispírito. É o perispírito, é o corpo celestial que Paulo falava. Então, o corpo físico não é nada, o corpo físico vai para o laboratório da vida. Agora, nós levamos esse corpo espiritual todo estragado por nós, né? Todo manchado por nós, com a organização, né, perispirítica mal organizada, gerando doenças no corpo físico, quando a gente tem ele. Quando não tem, vai gerar no próximo, que vai ser formado através dele. Porque é através dele que o espírito constrói seu novo corpo com o material genético oferecido pelos pais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. O pensamento é energia, a vontade é o que impulsiona e direciona essa energia. Então, ele puro não é, mas ele gera essa energia e a vontade vai impulsionar essa energia no ambiente. Olha só a responsabilidade. Tanto que, às vezes, as pessoas mais sensitivas, quando elas às vezes se aproximam de alguém que não está com bons pensamentos, ela sente uma coisa desagradável, uma coisa ruim. Animais, por exemplo, são muito sensíveis à nossa energia. Quando a gente fala com um animal, ele não entende a nossa palavra. Ele não sabe o que a gente está falando. É um monte de blá, 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 blá. Só que a palavra, ela exterioriza o seu pensamento e, junto com ele, o seu sentimento e a sua energia. E aí é que ele percebe que é coisa boa que você está falando com ele. Ele percebe que é legal, que é bom, que são palavras boas. Ele não entende a palavra, mas ele entende a energia gerada por ela. Então, isso eles entendem muito bem. Tanto que quando, às vezes, um cão, ele não quer ficar perto de alguém, embora ele goste dessa pessoa, cuida dos seus pensamentos, porque ele está percebendo que não está bom, não. Ele não quer ficar perto. Ah, ele está vendo espírito? Até pode, porque a gente acaba atraindo. Mas o pensamento em si já é o bastante. Né? Quantas vezes a gente chega em casa, aquele cãozinho que a gente adora, que gosta da gente, que sempre faz festa quando a gente chega, de repente naquele dia ele não chega. Ele não vem fazer festa, porque a gente não chega bem. E muitas vezes ele não quer ficar em determinados ambientes da casa. Gato, por exemplo, não gosta de energia ruim, ele não fica. Se ele não deitar ali, cão, gato, se ele não quiser deitar naquele canto, aonde eles deitam é o melhor lugar da casa. É o lugar que a energia está mais limpa, que está melhor, que a vibração está boa. Porque eles são muito sensíveis a isso, né? Então, tudo é gerado pelo nosso pensamento, que gera essa energia positiva ou negativa. E a vontade impulsiona essa energia que a gente está gerando. Henri Besant e Leadbeater foram muito estudiosos dessa questão do pensamento. Todo pensamento cria uma série de vibrações na substância do corpo mental. Corpo mental, o perispírito, é que eles não usam a nomenclatura do espiritismo, né? Não eram espíritos, apenas cientistas. Correspondente à natureza do mesmo pensamento e que se combinam em maravilhoso jogo de cores por causa dessa densidade que a gente dá, né? O corpo mental, graças ao impulso do pensamento, perispírito, lê-se aqui perispírito para a doutrina, graças ao impulso do pensamento, exterioriza uma fração de si mesmo que toma forma correspondente à intensidade vibratória. Então, um pensamento no bem, ele tem a mesma forma de um pensamento no mal, do mal. A forma dele é a mesma, só a qualidade do fluido que não é. Então, quando uma pessoa dirige um pensamento bom para alguém, ele sai como uma bala de uma arma. Só que, quando ele é bom, ele alcança a pessoa causando um enorme bem-estar.
E quando ele é mau, ele alcança a pessoa, causando um enorme mal-estar. Né? Pensamentos, no livro dela, ela fotografou, né, esses pensamentos gerados com máquinas especiais. O pensamento de cobiça, de inveja, ele é todo na forma de garrinhas, assim. O corpo mental, ele elimina, não. Ele exterioriza aquele material que é seu, que volta para você. Aí é que gera o perigo, porque ele vai e volta. Quando ele vai, ele começa a se imantar a outros pensamentos semelhantes. Quando ele volta dinamizado. Ele volta gordinho, digamos assim. Ele engordou no trajetório dele. E ele traz aqueles outros pensamentos que são semelhantes àquele que foi emitido. Então, a gente, às vezes, quando a gente deseja o mal para alguém, a gente aumenta, quando a gente vê essa pessoa, que a gente joga um pensamento ruim, a nossa raiva aumenta muito, porque aquele pensamento volta dinamizado. Ou pelo pensamento da pessoa que era alvo, ou então pela trajetória dele, que ele vai se somando. Ele vai atraindo outros com igualdade da dele. Então, isso aí vai sendo um prejuízo enorme para a gente quando o pensamento não é bom. Este estado vibratório da fração exteriorizada do corpo mental, né, daquele material que a gente desprende, né, do perispírito que volta, tem a propriedade de atrair a si, no meio etéreo, substância sublimada análoga à sua, o que eu acabei de falar, né? Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se assemelham. Ideia essa que logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim em comunicação com todos os que se afinem com o nosso modo de pensar e sentir. Isso é muito sério, né? Quando a gente vê, quando a gente lê isso aí, a gente não faz ideia do que um pensamento ruim que a gente tem pode gerar. E a gente também não faz ideia do que um pensamento bom pode gerar. O nosso pensamento influencia diretamente na nossa vida, no nosso estado, na nossa saúde, na nossa recuperação, no tratamento que a gente faz. O nosso pensamento, inclusive, neutraliza princípios ativos de remédios. Aí a pessoa fala, nossa, eu tomei isso aqui, eu acho que é esse genérico que não está bom. Tinha que ter comprado o original, que custava 10 vezes mais. 10 é exagero, né? Mas custava o dobro aí, ou o triplo. Bota a culpa no genérico. O genérico não tem culpa, não. É o nosso pensamento, às vezes, de não acreditar naquele remédio, de achar que não era aquilo, ou o pensamento que já está ruim pelo problema que a gente está passando. A gente neutraliza o princípio ativo dele. E aí a gente toma placebo, né? Toma uma pílula de farinha ali. Porque o princípio ativo, ó, já era. Então, a gente não tem ideia do que a gente pode fazer com o nosso pensamento, né? O ser recebe de volta a onda mental que emitiu, infinitamente reforçada pelas outras mentes que estavam em sintonia e que energiza o seu corpo espiritual. Então, é aquele ir do pensamento e o voltar do pensamento bem gordinho, né? Cheio de pensamentos análogos. Se for bom, ótimo, mas se não for, nós vamos ter maus momentos com os pensamentos que a gente emite, né? Por isso que quando a gente tem raiva de alguém, que a gente emite pensamento ruim, essa pessoa, às vezes, não vai ser nem prejudicada pelos nossos pensamentos, que se ela não estiver em sintonia, ela não vai nem receber. Mas a gente vai. Por quê? Ele foi engordando ao longo do trajeto e quando ele volta, ele continua engordando até chegar até nós. E o alvo mesmo, às vezes, não recebeu nada porque não estava em sintonia, então não foi afetado por aquela energia ruim que a gente mandou. Por isso é que, quando a gente fala assim, se macumba pegasse, né?
tinha muita gente aí que já tinha morrido, né? Só que tem que essas pessoas não estão em sintonia com quem está desejando o mal. Então, não está nem sabendo disso. Quer dizer, não abre nem a porta, vai abrir a porta para outros, né? Mas para esse ali, nem conhece, né? Não está nem aí para isso, né? Pensamentos e sentimentos. Olha só, que interessante esse quadrinho aqui que a gente encontrou. O nosso pensamento nunca anda sozinho. Nunca a gente pensa em estar sozinho com o nosso pensamento. Nosso pensamento, a alma pensa, exterioriza no perispírito, naquele corpo mental, e aquilo ali toma uma dimensão enorme. Então não há menor possibilidade do nosso pensamento caminhar sozinho. Não existe essa possibilidade. Ele vai sendo assimilado por outros pensamentos, outras mentes. Então, ó, o nosso pensamento nunca anda sozinho. Pensamento gera sentimento. Ele gera sentimento. A gente pensa, gera sentimento, ele gera emoções, ele gera esse tipo de energia, né? Pensamos, sentimos. O nosso pensamento está sempre acompanhado de um sentimento igual. Se a gente pensa coisa ruim, o nosso sentimento que acompanha esse pensamento é tão ruim quanto. E vai piorar dinamizado pelos outros. Então, nunca um pensamento está sozinho, de forma nenhuma. A energia dos nossos pensamentos é como se fosse um imã que atrai pensamentos semelhantes aos nossos. Criamos pensamentos e atraímos pensamentos. Então, a gente cria e atrai. Né? Porque você cria um pensamento, com ele exteriorizado no seu perispírito, no corpo mental, ele atrai os outros. Então, não há possibilidade de um pensamento caminhar sozinho nunca. Isso é um perigo, né? É nessa projeção de forças que se movimenta o espírito no mundo das vibrações, colocando-o em intercâmbio com todas as mentes encarnadas e desencarnadas. Reparem esse pronome aqui, ó. Todas. Devia ter grifado. Tá vendo? É nessa projeção de forças que se movimenta o espírito no mundo das vibrações. Tudo é vibração. Colocando-o em intercâmbio com todas as mentes encarnadas e desencarnadas do universo. Todas, são todas. Né? De todos os matizes, de todos os campos, só que as superiores não vão ser afetadas pelos nossos pensamentos, mas aquelas que são do mesmo nível evolutivo que nós e as inferiores, todas vão ser. Né? Os superiores percebem, mas não se afetam com isso. Então, veja bem que a gente está mergulhado num oceano de vibrações. Num oceano de vibrações. Do universo, não é da Terra, não. É do universo. Isso é realmente importante, né? A mente de cada um, pelas correntes da matéria mental, que exterioriza, eleva-se ao plano superior ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Então, nós somos o que nós pensamos e não podemos reclamar das desgraças que a gente atrai para nós mesmos, né? Os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios e seu foco de emissão, pela repetição frequente dos mesmos atos e pensamentos, transforma-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem e do mal. Quando a gente sustenta um pensamento por muito tempo, a gente cria um padrão vibratório difícil de depois a gente desfazer. Tem que fazer um trabalho e tanto para isso. É muito difícil a gente conseguir mudar um padrão vibratório. Por isso
é que aquele pensamento deve ser constante na nossa vida. Quando a gente pensou um troço, não é legal, a gente sabe fazer essa avaliação, sacode a cabeça e o pensamento. Não deixa que ele se instale. Não deixa que ele se fortaleça junto de nós com o próprio pensamento. Senão vai criar padrão vibratório que depois é difícil se desfazer. E esse padrão vibratório fica aí espalhado pelo universo, atraindo todas as mentes que estão aí, né? A força do pensamento e sua consequente influência no próprio destino humano constitui realidade que ninguém pode nem deve ignorar. A gente não tem ideia, a maior arma que a gente tem é o pensamento. Porque ele é a própria alma, ela que pensa, né? E ele altera os fluidos que nos envolvem. Ele dá características a esses fluidos, boas ou ruins, dependendo dos nossos pensamentos, né? Aqui tem uma criança, mas não tem nada a ver que ela é criança. Criança pensa, claro, é uma alma, né? Só que pensa de acordo com aquela capacidade dela de compreender, mas não é esse, né? Não é essa a questão. A questão é essa aqui, ó. Pensamentos e sentimentos formam imagens mentais que podem ser construtivos ou destrutivos. Então a gente constrói, quer dizer, uma pessoa que está doente, ela está com câncer, é uma doença agressiva, é uma doença terrível aos olhos humanos, mas o câncer é um depurador da alma, né? Ele é um depurador da alma, quando a gente sabe sentir, né? Passar por ele. Mas aquele que recebe um diagnóstico desse aí, se ele já se vir magro, sem cabelo, fazendo quimioterapia, passando mal, já se viu sendo enterrado, claro que ele não vai muito à frente. Ele está se desgraçando com isso, né? Ele está gerando pensamentos destrutivos que vão, inclusive, afetar todo o tratamento que ele está fazendo. Algumas pessoas conseguem diminuir tumores, não digo ficar curado, mas conseguem diminuir tumores com a energia do próprio pensamento. Isso é importante. Ninguém aqui está falando que se tem que abandonar tratamentos e ficar pensando que está ótimo. Não, não é isso, que isso é ignorância, não é isso, né? Mas otimismo, fé, confiança, isso é importante, porque isso gera pensamentos construtivos que vão auxiliar no tratamento. Basta isso para me curar? Depende, amigo. Se você não tiver que partir disso aí, sim, pode ser. Mas se isso for o elemento que vai te levar desse mundo, você não vai se curar, mas você vai ficar bem melhor. Você vai adentrar o mundo dos espíritos sem nenhum problema que deixou no corpo físico com aquela somatização de uma energia ruim, né, na forma de uma doença, de um câncer. Então, pode ser que você não fique bom, mas você vai ficar num estado mental excelente, né? E isso é importante, porque corpo, gente, um dia vai morrer, de uma forma ou de outra ele vai morrer. Ninguém precisa ter câncer para morrer, né? Ninguém precisa ter câncer para morrer. Aliás, a gente não precisa de doença nenhuma para morrer. Se tiver na hora, baixa um tropeção ali fora, bate cabeça no chão e morre. Basta, simples assim, né? Então é isso. Então um carro desgovernado que sobe na calçada e tira a vida do outro da calçada, morreu, estava na hora dele. Isso aí foi uma imprudência do motorista que foi usado como instrumento para que a pessoa passasse. Então, todos nós, graças ao bom Deus, vamos partir desta que a gente tem hoje e voltar numa nova edição, novinha, reescrita por nós mesmos, né? Por nós mesmos. Então, isso que importa. Qualidade dos pensamentos é igual à qualidade da psicosfera. Aquele que cultiva maus pensamentos e emoções tem em volta de si uma atmosfera espiritual escura, a qual atrai vibrações de igual teor. É simples assim.
né? Tem gente que eu costumo falar que às vezes, quando a gente está assim com alguns problemas, outro dia eu falei assim, ó, eu tenho que ligar um ventilador aqui em cima da minha cabeça, essa nuvenzinha escura se dissolver, né? Pois é, tem pessoas, gente, que não tem jeito, é igual aquele desenhozinho, tem um desenho que eu não sei qual é o personagem, que ele tem uma nuvenzinha escura na cabeça dele, que para onde ele vai, a nuvenzinha está indo com ele. Não tem jeito, porque ele é assim, né? Lembra daquele, ó vida, ó céus, ó azar, né? Aquela hienazinha, coitadinha, que ela só reclamava, e o leão, né? Que nada, era otimista, estava sempre lindo, maravilhoso, tudo ia dar certo, e ela olhava para as ideias dele, ó vida, ó céus, ó azar. Tudo desgraça acontecia com ela. Eu até usei essas imagens numa palestra que eu fiz aqui, que eu nem me lembro qual. Mas ela só pensava nisso. Ela já entrava derrotada em tudo que era lugar, né? Com isso, amplia-nos a responsabilidade no que toca ao simples ato de pensar. Responsabilidade que nos impõe não só o controle e a disciplina da atividade mental, mas também a criteriosa seleção dos pensamentos. Estão lembrados da recomendação de Jesus? Jesus nos recomendou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A gente tem essa frase aí ao contrário, né? Mas ela não foi a palavra do mestre. A palavra do mestre é essa aí, ó. Aquilo já foi uma outra interpretação, tipo assim: orai e vigiai seus pensamentos. Isso é lícito, valioso, mas não foi assim que Jesus falou, não. Jesus falou assim, ó, e continua, tá? Porque não parou aqui, não. Continua. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Por que é importante o vigiar vir na frente? Muito mais importante que o orai aí. Que na interpretação popular, o orai vem antes, né? Orai e vigiar seus pensamentos. Mas olha só, quando a gente interpreta isso direitinho, o vigiar tem que vir primeiro. A gente vigia os nossos pensamentos. Viu que não está bom? Viu que não é legal? Que ele é nocivo? Ora para que a gente se livre deles. Então a gente primeiro vigia o pensamento. Reflete sobre o que está pensando. Dá uma atençãozinha para esse pensamento. É ruim? Ora. Ora a Deus para te livrar desses pensamentos ruins, para você não cair em tentação. Porque senão vai. Porque quando Jesus falou, e essa frase está lá no Pai Nosso, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois é. Não nos deixeis cair em tentação, essa preposição em, que está aí, em tentação, ela tem valor temporal. As preposições em língua portuguesa, ela tem vários valores, né? Esse emzinho aí, ela tem valor temporal. Então, vamos colocar uma outra temporal no lugar dela, para a gente ver direitinho como que fica essa frase. Não nos deixeis cair em tentação, não nos deixeis cair quando estiver em tentação. Olha como é que fica mais lógico Jesus ter falado isso. Porque Jesus jamais ia pedir para livrá-lo das tentações. Gente, tentação existe e vai continuar existindo sempre. Porque nos coloca à prova. Nos coloca à prova e a gente precisa de provas. Um aluno não pode receber um diploma se ele não fez provas para garantir que ele sabe. Ele tem que ter lá a prova que ele está apto a mudar de série, né? Então, os espíritos são constantemente colocados à prova para saber se já estão melhores, já mais fortalecidos diante daqueles problemas. E o que nos coloca à prova são as tentações.
Jesus jamais ia pedir que livrasse ele disso. Jesus, imagina, nem a gente pede isso, imagina Jesus se ia pedir isso. Então, o que Jesus pediu? Que ele fosse fortalecido quando ele estivesse diante de uma tentação. Aí é válido. Não é? Porque eu preciso estar forte. Ele não pediu que o livrasse das tentações, ele pediu que o fortalecesse quando ele estivesse em tentação. Não nos deixeis cair quando estiver em tentação. Quer dizer, me ajuda a perceber, me ajuda a observar, ficar em pé, confiante que passa. Né? Então, isso aí é de um valor enorme, porque nós vamos sempre ser testados. O mal, ele é necessário para que se reconheça a necessidade do bem. Isso é fato. Se a gente não tivesse lugares com montanhas, a gente nunca ia saber o que era uma montanha. Então, é necessário que a gente tenha conhecimentos disso e daquilo para poder fazer nossas escolhas. Né? Se você vai viajar, né? Vai fazer tomar uma pista, um caminho aí. Se você vai pegar um atalho, mas você sabe que nesse atalho que você vai pegar, tem locais difíceis de transpor, né, que o carro pode ter problema. Então, você tem esse conhecimento, você tem a opção de escolher aquele que é mais longe um pouquinho, mas que não tem isso. Eu, por exemplo, dou a minha opinião, que não é válida, mas, por exemplo, eu tenho horror de passar nessa Serra-Mar. Eu não gosto. Né? Quando eu preciso ir para a região dos lagos, eu vou lá por baixo. É mais longe, né? Mais longe. Agora, aí eu não gosto de passar ali. Por quê? Porque além dela ser sinuosa, o tempo todo ela é sinuosa. Se eu não estiver dirigindo, eu passo mal. Se eu estiver dirigindo, não. Mas se eu estiver do lado, eu tenho que tomar remédio. Porque ela é sinuosa. E não tem acostamento. Se tiver um acidente, meu amigo, tu vai voltar. Ou então você vai ficar esperando lá. Porque não tem aonde você passar, não. Ela é estreita. Então, eu prefiro não pegar. Me economiza tempo? Sim, mas eu posso também me atrasar muito e eu quero mais tranquilidade. Então, quando a gente conhece a coisa, né, igual um amigo meu que veio por ela, falou, nossa, se eu conhecesse ela, eu não tinha vindo por ali. É linda, mas eu não tinha vindo por ali. Eu falei, pois é. É isso que acontece na vida da gente, quando a gente não conhece e escolhe. Primeiro, você tinha que ter procurado saber como é que eu vou escolher beber isso aqui se não fui eu que botei essa água aqui. Eu encontro esse copo aqui. Aí me dá uma sede danada, eu olho para ele, é a água. Aí eu vou lá, não, eu tenho que saber, a água mesmo, fulano? Porque, ó, água oxigenada também é assim, água sanitária também é transparente. Pode não ser água pura, né? Então, como que a gente pode fazer escolha se a gente não conhece? Então, a gente precisa conhecer, né? Para que a gente possa ir desenvolver e fazer escolhas elegantes, né? A mente humana é como um terreno fértil onde sementes estão sendo plantadas continuamente. Que sementes são essas? Aquilo que a gente faz com as pessoas, ó, dá opiniões, ideias e conceitos. Quando você está conversando com alguém, você dá sua opinião, sua ideia, seu conceito. Às vezes a pessoa fala assim, ó, não pedi sua opinião não, tá? Quando é conhecido, né? Mas então, são sementes que a gente planta na cabeça das pessoas. Opiniões, ideias e conceitos. Você planta uma semente e a mente humana fertiliza. Né? Às vezes você dá uma ideia, a pessoa gostou daquela ideia, ela nem é a melhor, mas ela se sintoniza com aquilo ali, então ela fertiliza aquilo. Você tem parcela de responsabilidade no que for acontecer, porque você está influenciando o pensamento da pessoa, né? Quando você planta opinião, ideia e conceitos no pensamento de alguém, você está correndo o risco de desviar essa pessoa do pensamento dela. Por isso que quando não pediu, é melhor não dar. Se pedir, tudo bem, a gente dá a nossa opinião. Ó, fulano, essa é a minha opinião, mas você vê aí, né? Para não assumir responsabilidade. Se for uma mente enfraquecida, realmente,
ela vai fertilizar aquela sua. E se aquela sua não for boa, você deu a ideia, você vai ter parcela de responsabilidade naquilo que acontecer. Né? Você não vai ser culpado, mas vai ter parcela de responsabilidade. Então, olha só, a gente está constantemente fazendo isso. Ó, opiniões, ideias, conceitos de um para o outro. E aí a gente tem que filtrar, a gente tem que analisar, mas muitas vezes a mente mais frágil, né, mais fraca, ela acaba acatando o que não deve, né? Sejamos, portanto, impecáveis ao pensar. O que é impecável? Impecável é sem pecado. O que é uma roupa impecável? Que a palavra vai tomando dimensões, né? Ela vai tomando conotações. Quando a gente vê a pessoa bem vestida, nossa, você está impecável. Por quê? A roupa está passadinha, está bem cortada, está bem assentada no corpo. Portanto, não tem pecado nenhum ali, está tudo bonitinho. Então, impecável é sem pecado. Um pecado é tudo aquilo que você faz ou sente e que vai contra você mesmo, contra seus princípios. Isso é um pecado, né? Então, para que a gente quer fazer isso com a gente? Por mais que a gente se interesse, por mais que os nossos interesses pessoais nos levem para esse lado, não é uma boa ideia, porque não estamos sendo impecáveis com os nossos pensamentos. Estamos dando oportunidade e vazão aos nossos interesses pessoais, coisas que podem, lá na frente, ser extremamente nocivas para cada um de nós. Imaginemos todo o universo mergulhado em um mesmo fluido universal que vibra sob a ação do pensamento e da vontade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Imaginemos todo o universo, gente, ó, é todo o universo, hein? Olha aí. Mergulhado em um mesmo fluido universal que vibra sob a ação do pensamento e da vontade. Sim, aí é que entra aquela questão. Mundos inferiores vão ter esse universo de fluido viscoso, ruim, vibração baixa, por causa dos pensamentos, dos elementos que o compõem, né? Nesse processo, cada criatura funciona ao mesmo tempo como uma fonte geradora e receptora das vibrações, quer dizer, das energias espalhadas no universo. Então, a gente tem que ter cuidado para ver que energia a gente está espalhando no universo. Hein? Né? O que a gente está soltando aí no universo. Devemos pensar sempre no bem, pelo bem e para o bem nosso e de todos. Prestando bem atenção, não é só o nosso, é o de todos também. Né? Nosso e de todos. A criatura atingida pelos nossos pensamentos recebe o fruto mental por nós elaborado. Pensamentos de otimismo geram bem-estar. Pensamentos de esperança conduzem bom ânimo. Pensamentos de fé são instrumentos vitais de fortalecimento e coragem, de estímulo e segurança. Então, nós temos a maior arma que a gente pode ter e a gente nem imagina que isso é nosso e não precisa pagar pelo porte desta arma, porque ela é você, né? O pensamento é a alma. Onde está o pensamento? A alma ali está. Onde está a alma? Está o pensamento, que é ela que pensa e os dois se fundem, né? Um no outro aí. Quando se diz que um médico opera a cura de um doente por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico, tanto quanto sobre o moral. O pensamento elimina distâncias, aproxima as criaturas, unindo-as intimamente. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de estar sempre junto com pessoas que moram tão longe, né? Mas quando sentem, quando pensam nessas pessoas, parece que ela está ali com você. Porque realmente é um pensamento que está alcançando outro pensamento e é igual, e isso aproxima as pessoas. Estejam elas encarnadas ou desencarnadas.
Tanto faz, né? Porque o corpo não é nada. Então é a mente, é o espírito que detém essa arma poderosa que é o pensamento. O pensamento atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Há nesses fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório do perispírito como um espelho. Como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. E aí os espíritos vêm. E vêm ao nosso socorro se o pensamento é bom, ou então dão aquela ajudinha malfazeja, né? Quando a gente quer a desgraça de alguém. Ninguém precisa ir fazer trabalho nenhum, não. Basta pensar, tá? Que não falta espírito para se divertir fazendo mal para outra pessoa, dinamizando os nossos pensamentos. Formas de pensamento são criações mentais que utilizam a matéria fluídica ou matéria astral para compor as características de acordo com a natureza do pensamento. Então, nós podemos criar formas com o nosso pensamento e dar vida para elas, dependendo da sustentação que a gente faz com esse pensamento. Pensamento é agente modelador. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. É assim que acontecem as criações fluídicas no mundo espiritual. As criações, o mundo dos espíritos, na dimensão espiritual, todas as construções são pensamentos, que modificam o fluido cósmico, criam as coisas que existem na dimensão espiritual. Desse modo, é que os mais secretos, olha só isso aqui, os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico. Que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Os fluidos espirituais que nos envolvem acham-se impregnados das qualidades boas ou más dos nossos pensamentos, que o fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. E é instantânea essa mudança. Uma pessoa está com um pensamento ruim, ela achou pensamento ruim e começa a gerar um bom pensamento, é instantânea a mudança. Os fluidos rapidamente absorvem a energia boa e se tornam bons. É imediato, é simultâneo ao pensamento. Isso é muito legal, isso, né? O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientais. Então, está nas nossas mãos a nossa alegria e a nossa felicidade. É só querer. Quando você controla os seus pensamentos, controla a sua mente. Quando você controla a sua mente, controla a sua vida. E quando você chega ao ponto de estar no comando absoluto da sua vida, torna-se o mestre do seu destino. Não tem que reclamar, porque ninguém tem culpa. Mário Quintana tem uma frase: pior de tudo, quando a gente está com algum problema, é que ninguém tem nada com isso. Tudo isso foi gerado por nós mesmos, pelos nossos maus pensamentos. Então, tenha sempre bons pensamentos, porque os seus pensamentos se transformam em suas palavras. Tenha boas palavras, porque as suas palavras se transformam em suas ações. Tenha boas ações, porque as suas ações se transformam em seus hábitos. Tenha bons hábitos, porque os seus hábitos se transformam em seus valores. Tenha bons valores, porque os seus valores se transformam no seu próprio destino. Então, vamos pensar nisso aí e fazer uma dieta. A gente tem horror de dieta, mas essa é boa. Essa dieta é ótima, olha só. Estou de dieta, evitando o quê? Pensamentos negativos, pessoas destrutivas, o que me tira o sorriso dos lábios, o que perturba meu sono,
o que apaga o brilho dos meus olhos, o que traz insegurança e aflição, o que distrai meu caminho. Então, façamos essa dieta aí, que essa é boa, tá? Essa aí bota a alma nos trinques. Muita paz para todos. Continuemos a estudar a doutrina espírita. Vale a pena.